Salmo 37, versículo 3, diz assim: confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Os irmãos poderiam repetir comigo, por favor? Eu falo e vocês repitam, por favor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito importante na série que estamos ministrando. Não seria uma série de mensagens, mas uma tríade de mensagens, 3 mensagens, cujo tema é o caminho do amor. E os irmãos que estiveram nas mensagens anteriores perceberam, estão percebendo, que esse caminho é um caminho, como o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que é um caminho sobremodo excelente. E se você deseja trilhar um caminho sobremodo excelente, este caminho é o caminho de Deus. Como o próprio Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 14, versículo 9, declarou que os caminhos de Deus são retos e os justos andarão nele. Veja como que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai sinalizando um caminho, vai sinalizando uma maneira de viver, uma maneira de proceder, uma maneira de nos relacionarmos com as pessoas nesta vida humana, nesta vida que é tão curta, marcada por alguns anos, mas que a Bíblia sinaliza para uma maneira, um caminho. E esse caminho consiste nos princípios de Deus, que é o caminho do amor, porque Deus é amor. E quando nós falamos dos caminhos de Deus, e quando falamos desse caminho sobremodo excelente, precisamos entender, e isso foi falado na mensagem passada, os irmãos que não assistiram possam recorrer na nossa página no Facebook, que está lá, a mensagem ministrada na semana passada. Eu acredito que se não estiver, mas estará, muito brevemente. Mas que esse caminho de Deus, ele é proposto para todos os homens, com uma condicionalidade. Isso eu me refiro a um caminho proposto por Deus, e agora Deus estabelece um princípio, estabelece um caminho que Ele mesmo percorreu, quando Ele se fez carne, o próprio Jesus como homem, como você, como eu, como todos nós, Ele viveu nesta vida, Ele assumiu uma humanidade, foi reconhecido em figura humana, não viveu nessa terra como Deus, diga-se de passagem, tá? Sendo Deus, se esvaziou da sua glória, dos seus atributos divinos, eternos, do seu poder, de tudo aquilo que Ele é em grandeza, em soberania, e veio assumir nessa terra uma forma de servo. Ele se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte. Olha o caminho desde o trono a esta terra, e agora um caminho de humildade, de obediência e de amor, até a morte e morte de cruz. E agora esse caminho está proposto a todos os homens, sobretudo a nós que somos cristãos, a você que é cristão, a você que creu, a você que um dia declarou o nome de Jesus, desceu as águas, e hoje você se vê, se reconhece como cristão, como um filho de Deus, que aguarda o advento, que aguarda o retorno do Senhor Jesus. E nós precisamos entender, como filhos de Deus que somos, que esse caminho está proposto, no entanto, é estabelecido uma condição para aqueles que desejam trilhar o caminho da salvação, o caminho do reino, o caminho da verdade, esse caminho sobremodo excelente que é o caminho do amor. E agora eu me recordo do texto que foi lido, eu não quero ler, vou só citar o texto que foi lido na mensagem passada, Atos capítulo 17, versículo 24, nos é dito que Deus, o Criador, Ele criou os céus e a terra. E agora Ele criou não somente os céus e a terra, mas criou o homem, de um só, fez toda a raça humana, para que essa raça humana habite a terra, e viva os seus dias estabelecidos. Mas que esse Deus Criador,
ele sendo o Senhor dos céus e da terra, ele não pode ser servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Olha só que palavras tão profundas. Deus te criou, Deus te escolheu, Deus te amou, te chamou pela sua graça, te deu fé, a capacidade de crer em Cristo. Agora você crendo, Ele fez habitação em você, como o hino que nós cantamos aqui, né? Somos casa de Deus. E agora, nós como casas de Deus, como habitações, moradas do Altíssimo, nós ouvimos a palavra de que Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E agora eu faço a pergunta que eu fiz na semana passada, que não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para responder. Quantos aqui desejam servir a Deus? Diga amém. Vou perguntar mais uma vez, porque uma boa parte não respondeu, porque eu não sei se está em dúvida ou se não entendeu a minha pergunta. Eu vou repetir. Quantos aqui desejam servir a Deus? Amém. Só que Ele não pode ser servido pelas tuas mãos. Como se de alguma coisa Ele estivesse precisando de você. Você imagina só que coisa mais maravilhosa, mais primorosa, graciosa. Deus não quer nada da tua mão, e nem da minha, e nem de nenhum cristão, porque Ele não precisa de nada. Você vai dar o que para Deus? Eu vou dar uma oferta. Essa oferta não é para Deus não, irmão. Deus não precisa de dinheiro não. Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Criador. A Ele pertence todas as coisas, os céus, a terra e tudo quanto neles existem. Pastor, então como que eu vou servir a Deus? Porque eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu desejo estabelecer um padrão de vida humana, de um serviço a Deus. Aí eu digo que você deve servir a Deus quando você assim o faz num serviço prestado ao outro. Diga, serviço prestado ao outro. Só podemos servir a Deus quando servimos as pessoas. Só podemos amar a Deus quando amamos o próximo. Só podemos adorar a Deus, servir a Deus e viver uma vida cristã adequada quando nós caminhamos o caminho do amor. E o caminho do amor, ele consiste em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu empenho, com toda a tua fé, com toda a intensidade que você tem como ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo e acima de todos, e Ele deve ocupar o primeiro lugar, a primazia nas nossas vidas. Amém? Só que agora este amor a Deus, ele vai se converter, ele vai resultar, ele vai se cristalizar, tornar-se real, palpável, visto, percebido, admirado, quando esse amor a Ele alcança as pessoas. Nós estamos falando sobre o caminho do amor, que é o caminho sobremodo excelente, que é o caminho ou os caminhos de Deus que são retos. E agora o texto de Atos, capítulo 17, termina ali, esse lote, essa parte, termina sobre uma notificação de Deus às pessoas. Deus notifica as pessoas. Deus notifica a todos os homens que todos, em todos os lugares, se arrependam. Então veja como que o caminho de Deus, os princípios de Deus, requer um posicionamento de todos os homens, todas as pessoas, toda a humanidade, especialmente, sobretudo, os cristãos que levam a marca de Deus em sua vida, que é o próprio Deus habitando o seu coração e o seu espírito. Olha só a responsabilidade. Eu perguntei se você deseja servir a Deus, você disse que sim. Aí eu falei que Ele não quer ser servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Que a maneira de servir a Deus é servir no próximo. Só que agora requer de nós um arrependimento. Por que um arrependimento? E eu comecei a falar, introduzir o assunto aqui em Lucas capítulo 3, que o arrependimento é a chave que vai mover o agir de Deus em nossas vidas. Eu quero ler aqui Lucas capítulo 3, versículo do 2 em diante. Acompanhe comigo, por favor. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, que estava no deserto. João estava no deserto, e ele estando no deserto, veio a palavra de Deus a ele,
conforme está escrito nos livros, ou no livro das palavras do profeta Isaías, nos seguintes termos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Atenção, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai veredas ao nosso Deus. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Esse texto é um texto correlato ao texto de Mateus, capítulo 3, versículo 1 em diante, quando é dito que João Batista pregava nos desertos da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esse termo arrependimento, conforme o original do grego, é metanoia, que tem um significado de mudança. Você está disposto a servir a Deus? Você está disposto a desenvolver uma vida cristã vencedora, autêntica, conforme Deus, não conforme os princípios do mundo, não conforme a lei dos homens, não conforme os princípios da religiosidade dos homens, não, mas conforme os princípios de Deus, conforme os caminhos de Deus? Então a palavra de ordem é arrependimento. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: arrependimento. Voz do que clama no deserto. João Batista, ele era uma voz profética, e ele era a voz do que clamava, porque não era João que estava falando com os homens, mas voz do que clama. Aquele que clama é o próprio Deus, por intermédio de João, e a palavra daquele que clama é: preparai o caminho do Senhor, endireita as veredas ao Deus que está chegando, porque o reino está chegando. E quando diz preparai o caminho do Senhor, não é preparar uma estrada pavimentada, como essa rua que passa aqui na frente, não. É o caminho do coração, é a estrada do coração, é a tua maneira de enxergar a vida, é a tua maneira de fazer a devida leitura de uma sociedade, das pessoas, das coisas, dos valores materiais e daqueles que te cercam, seja os familiares, seja a família, seja os vizinhos, seja quem for, seja qualquer pessoa que se aproxime de você, porque o teu próximo é aquele que se aproxima de você. E agora temos que rever os nossos conceitos, porque agora nós estamos diante de um dilema: você deseja servir a Deus ou deseja não servir a Deus? Você deseja ser um servo fiel e prudente, ou um servo mau e negligente? Você deseja ser percebido como um filho de Deus, como um autêntico discípulo de Cristo, cristão, ou você quer ser visto como um crente, como evangélico, como religioso, como aquele que leva o nome de Cristo nos lábios e o coração está longe dele, como aquele que declara textos, versículos, frases recortadas, descontextualizadas de realidade espiritual, aqueles que proclamam o nome de Cristo, mas não o amam. Arrependimento, versículo 5: todo vale será aterrado. Quando ele diz preparai vereda ao nosso Deus, ou preparai o caminho do Senhor, ele diz: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Ele fala de um coração, ele usa de uma metáfora, e ele agora apresenta um coração cheio de vales e montanhas, lugares escabrosos, tortuosos, caminhos tortuosos, porque o caminho de Deus, os caminhos de Deus são retos, mas os caminhos do coração do homem são tortuosos, são tenebrosos, são sombrios. E quando ele diz, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, e tudo que é tortuoso será aplanado. Ele fala de uma obra acontecer em nosso coração, e esta obra consiste em colocar, em suprir tudo aquilo que falta, porque os vales são escassezes, falta daquilo que precisamos ter e não temos em nossas vidas, como singeleza de um olhar, como uma simplicidade de olhar e perceber as pessoas, como uma disposição de servir a Deus nos caminhos de Deus. Tudo isso falta às vezes na nossa vida, que é falado aqui de maneira metafórica pelos vales, buracos que faltam ser aterrados.
E por outro lado, esse arrependimento do qual estamos falando, também traz a necessidade de os montes, esses excessos de sentimentos caídos no nosso coração, precisam ser tirados, nivelados, de modo que consertar o coração é consertar a tudo aquilo que está faltando, é trazer para dentro de nós tudo aquilo que falta, os elementos divinos, os princípios celestiais e eternos, o próprio amor de Deus em nós sendo vivido na prática. E por outro lado, abrir mão e tirar de nós tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é caído, tudo aquilo que é religioso, toda a hipocrisia, toda a religiosidade, toda a maldade do coração, toda a perversidade, e tudo isso que eu estou falando é em relação ao próximo. Atenção, em relação ao próximo. Nós estamos dentro de um contexto que Deus está acima de todos nós, e que todos nós estamos no mesmo barco da vida. Sabia que você está no mesmo barco da vida daquele que supostamente seja o teu inimigo? Sabia que você está no mesmo barco da vida dos que são mendigos, desprovidos de dinheiro e de oportunidade? Sabia que você está no mesmo barco da vida daqueles que estão marginalizados, à margem de uma sociedade corrupta, individualista, política, que só olham cada um para o seu umbigo e não se preocupa com ninguém? Precisamos rever isso. Se quisermos ser reconhecidos como cristãos e não como crentes. Pastor, está falando mal dos crentes? Não, estou falando mal de ninguém. Eu só quero dizer para você que crer, qualquer um crê, qualquer um é crente, até o demônio é crente. Pastor, não fala uma blasfêmia dessa não. O que Tiago falou? Crês tu que Deus existe, que Deus é um só? Faz bem, parabéns para você que crê, viu? Porque os demônios também creem que tremem. Então, esse negócio de crer, de ser crente, já está ultrapassado e não podemos admitir isso em nossa vida. Não estou falando mal dos irmãos, dos nossos irmãos, porque estamos pregando aqui sobre o amor ao próximo. Não é isso que eu estou querendo trazer para os irmãos. Mas é esse espírito evangélico que está preocupado com as coisas dessa vida, que gastam o seu tempo fazendo campanhas e campanhas e campanhas atrás de dinheiro, de prosperidade, de conquistas materiais e passageiras deste mundo, próprias deste mundo, que não se preocupam com as coisas eternas, com as coisas de Deus, com a verdade de Deus, com a vontade de Deus e com as pessoas. Arrependimento, versículo 7. Dizia ele, João Batista, pois as multidões que saíram para serem batizadas, raça de víboras. As multidões vinham para João Batista e ele chamou as multidões de cobras venenosas. Você não é uma cobra venenosa não, né? Quem aqui é cobra venenosa? Quando ele fala cobras venenosas, ele está falando de forma metafórica, se utilizando de um indivíduo, que é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, cuja seu espírito e natureza de rebelião foi colocada dentro do homem por ocasião da queda. Então eu vou falar uma coisa para você aqui agora, ouça com muita atenção o que eu vou falar para você aqui agora. Você, quem aqui é cristão? Diga amém, servo de Deus. Então você tem a natureza de Deus em você, porque Deus habita você. Amém? No entanto, você também tem a natureza de rebelião de Satanás que está na tua carne. A Bíblia chama-se de pecado. O pecado é o afastamento de Deus, é a rejeição a Deus, é dar as costas a Deus, hamartia, errar o alvo, que agora vai te levar a um mundo sinistro, um mundo mau, e a viver uma experiência sem Deus e sem o amor de Deus na tua vida. Por isso, cobras venenosas. Não seja uma cobrinha venenosa. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer entre vós,
temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe aquele crente que fala assim: não mexe comigo não, porque eu sou homem de Deus. Ah, não mexe comigo não, porque eu sou mulher de Deus. Ah, não mexe comigo não, não se aproxima de mim não, porque eu sou menina dos olhos de Deus. Aqui, ó. João Batista dizia: raça de víboras, cobras venenosas, sepulcros caiados, religiosos, hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não começa a dizer: sou filho de Abraão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Deus. Cuidado, porque as palavras não têm nenhum poder se não for seguidas de um exemplo e de um testemunho visível, humano, solidário. Versículo 9: e também já está posta o machado à raiz das árvores. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir frutos bons será cortada e lançada ao fogo, porque estas árvores somos nós, os seres humanos. E Deus espera dos seres humanos, e Ele nos notifica e notifica a todos que produzam frutos de arrependimento. Porque se não produzir frutos de arrependimento, será cortada e lançada ao fogo, como aquela figueira que Jesus passava um dia no estrado. Vocês conhecem o texto, e ali ele viu uma figueira que não tinha frutos. Ele passou uma vez, 2 vezes, 6 meses, 1 ano, e aquela figueira não frutificava, ela era estéril. E ao passar por ela e perceber que ela não dava fruto, Jesus falou assim: essa figueira, ela é infrutífera. Para que está ocupando inutilmente a terra? Pode cortar, ela está ocupando inutilmente, corta. Aí os discípulos falaram: Senhor, permita que nós cavemos ao seu redor e coloquemos ali um adubo, e vamos regar, e vamos podar, para ver se ela reage. E se ela não reagir, então tu mandarás e nós a cortaremos. Dê mais 1 ano de oportunidade para ela. Isso aqui é a figura, o retrato de um homem, não vou falar cristão não, vou falar de um homem, que ouvindo a voz de Deus no seu coração, porque Deus fala ao nosso coração, coração de todos os homens. Todos têm uma consciência, e essa consciência, ela pertence a Deus, que é uma espécie de uma campainha, de um alarme dentro do homem, que vai dizer se ele está certo ou errado. Nós temos consciência, a consciência está dentro de nós. E agora, ouvindo a voz de Deus, é necessário que esta figueira, que este homem, reaja ao falar de Deus, e comece a produzir frutos, para que não venha a ser cortado e lançado ao fogo. Por isso precisamos rever os nossos conceitos. Depois de todo esse discurso pesado, denso, tenso e verdadeiro de João Batista, versículo 10 diz assim: então as multidões o interrogaram, dizendo: que havemos de fazer então? Olha só, e atenção para esse ponto alto da mensagem. As multidões ouviram toda a repreensão, toda a exortação da voz profética João Batista. E depois de ouvir tudo aquilo, ficasse meia pasmada a multidão, inquieta, ansiosa, preocupada com as palavras de exortação, perguntou a João Batista: então, irmão, o que eu tenho que fazer? O que haveremos de fazer depois dessa palavra ter chegado ao meu coração? Versículo 11 diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem está entendendo aqui o caminho de Deus? Quem está entendendo o caminho do amor? Quem está entendendo o caminho do arrependimento, da mudança dos conceitos do coração e das práticas de vida? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem aqui tem mais de uma roupa? Quem aqui não tem 2 túnicas, 2 roupas? Tem só uma. Que aí se você falar assim: eu só tenho uma, aí nós vamos repartir com você. Quem aqui tem 2 túnicas? Amém? Quem tem 2 aí? Quem tem 2 túnicas? Você só tem uma, porque ninguém tem 2. Quem tem mais de uma roupa, diga: eu tenho. Reparta com quem não tem.
quem tiver comida, faça o mesmo. Olha como que o evangelho é prático. Olha como que o evangelho é acessível, está diante de nós, pode ser praticado. O amor, ele é prático. O amor não é de palavras, não é de filosofias, não é de religiosidade, o amor é prático. Precisamos olhar para o outro e perceber quem está precisando de quê. Precisamos de começar a compartilhar, a repartir. E precisamos rever como estamos, pastor, já comecei a compartilhar, já comecei a contribuir, já comecei a repartir. Ótimo, graças a Deus. Que Deus te abençoe e que você continue. Mas cuidado para que você não seja enganado pelo teu próprio coração. Porque os nossos corações são enganosos. Quando nós queremos o favor de Deus, quando queremos uma bênção de Deus, nós queremos e pedimos, e não queremos que Deus seja meticuloso naquilo que Ele vai dar para nós, sim ou não? Nós desejamos que Deus seja generoso, bondoso, gracioso, abundante, misericordioso, perdoador, e precisamos fazer o mesmo com as pessoas. Como o próprio Jesus declarou: pedi e dar-se-vos-á. Será que alguém já te pediu alguma coisa? Ou se não pediu, insinuou a necessidade e você simplesmente não entendeu ou fez que não entendeu? Porque ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida e transbordante se vos dará. Faça dessa forma. Não seja aquela pessoa murrinha, regrada, que fica ali, ó. Tem crente, tem irmãos, que chega num semáforo ou num lugar, qualquer lugar, no estacionamento. Aí o irmão está lá vigiando os carros, nosso irmão. Não, pastor, ele não é irmão nosso não, ele é drogado. Nosso irmão. Teu irmão. É filho de Deus. Nunca olhe para ninguém com um olhar de desprezo. É filho de Deus, é irmão, está no mesmo barco da vida. Não teve a oportunidade que você teve e a família que você teve. Aí a pessoa vigia o teu carro, você passa 2 horas lá dentro do shopping, comendo uma comida deliciosa, assistindo aquele filme, comendo aquela pipoca, se deleitando daquilo que Deus te deu e é lícito, é certo, não é errado, não é pecado. E aí pega o indivíduo está no sol quente lá olhando teu carro. Aí você pega 20 centavos e dá para ele. Faça isso não. Pecado. Faça isso não. Pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida e transbordante se vos dará. Porque com a medida que você mede, te medirão também. Foram também, versículo 12, os publicanos, aqueles que eram os servidores, né, os funcionários, né, públicos de Roma. Judeus que eram funcionários públicos, né, que trabalhavam para Roma. Cobradores de impostos. Aí os publicanos perguntaram: então o que havemos de fazer nós? Respondeu João: não cobreis mais do que é estipulado. Seja justo. Não queira levar vantagem nas coisas. Não queira dar um jeitinho brasileiro para levar vantagem em tudo. Para de querer levar vantagem das coisas. Deixa a coisa fluir naturalmente. O que é teu, o que não é teu, não queira. Versículo 14. Também os soldados lhe perguntaram, ó. Primeiro foram as multidões, depois os publicanos, e agora os soldados que ouviram a palavra perguntaram para João Batista: que faremos nós então nesse caso? Aí a palavra para os soldados foi: a ninguém maltrateis. Os soldados perguntaram: e nós, o que temos que fazer nesse contexto de caminho de Deus, de arrependimento, de produzir frutos bons, frutos de arrependimento? Aí ele falou: vocês, a ninguém maltrateis. Você tem maltratado alguém? Você que está aqui, você que está em casa, tem maltratado alguém? Você tem desprezado alguém? Você tem deixado de fazer o bem a alguém que se aproximou de você? Tiago capítulo 4 ali, no seu versículo, salvo engano, 17, diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
As pessoas pensam que pecado é beber cerveja, né? É fumar, é beber cerveja, que eu não estou defendendo nem quem bebe, nem quem fuma. Não. Diz que pecado é não assistir filmes, pecado é não ir à praia, pecado, digo o contrário, né? Pecado é ir à praia, pecado é beber isso, é fumar aquilo, pecado é ouvir música do mundo, ele fala música do mundo, né? Ah, então tá bom. Aí pecado é você ir à praia, usar um biquíni, uma sunga, ele fica colocando pecado nessas coisas. Ele pegou todas as coisas que estão fora do homem e colocou como pecado. E estabeleceu um padrão religioso de conduta. E Jesus falou que não, que essas coisas estão fora do homem, nada que está fora do homem pode contaminar o homem. O que contamina o homem é o que está no coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. A maldade, a luxúria, a inveja, a maledicência, as murmurações, as injustiças. Mas quando você deixa de fazer o bem, você está pecando. Quando você deixa de estender a mão para o necessitado, você está pecando, está afrontando a Deus. E está declarando que Deus é bom, que Jesus é o Senhor. Não faça isso. A ninguém maltrateis. E não deis denúncia falsa. Sabe o que significa dar denúncia falsa? Você pega uma notícia e esparrama ela, notícia ruim. Porque notícia ruim corre rápido, né? Tem um que fala assim, é mais rápido do que notícia ruim. Aí você pega uma notícia ruim, da desgraça alheia, de um erro do indivíduo, que não importa se está certo ou errado, você dando a passar para frente. Você vai nas redes sociais e nos grupos. Quem faz isso? Não responda. A desgraça está acabando com a imagem do político tal. Aí você simplesmente, não importa com a desgraça alheia, não. Não se preocupe com o erro dos outros, cuide da tua vida e olhe para os teus erros. Não julgueis para não ser julgado. Ah, pastor, porque é ladrão mesmo. Deixa ele com Deus. Deixa ele com Deus. Ele vai acertar conta com Deus, vai prestar contas com o Altíssimo. Não precisamos e não podemos dar denúncias falsas. E se for verdadeira, deixa para lá. Está preocupado em denunciar as pessoas? Você agora é alguém que vai consertar o mundo? Agora você é o promotor da sociedade, que acusa, que fala que está errado. Contentai-vos com o vosso soldo. Esteja contente com o que Deus te deu. Não queira nada dos outros. Não fique de olho nas coisas dos outros. Não fique querendo o que os outros têm, que se contente com o que Deus te deu. Seja pouco ou seja muito. Porque diz o texto de Salomão, que é melhor você ter na sua casa um pedaço de pão e um pouco de água para comer com a tua família com paz, do que ter uma festa e um churrasco com contendas, inimizades e derrotas. Este é o caminho de Deus. Este é o caminho do amor. Este é o caminho da redenção. Este é o Espírito de Cristo, o Espírito do reino dos céus. E nós precisamos estar absorvidos, inundados com esse sentimento. E eu quero só retornar um pouquinho aqui ao versículo 3. Do mesmo capítulo de Lucas 3, né? Lucas 3, versículo 3, quando diz assim, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento. João Batista pregava batismo de arrependimento, batismo de arrependimento. Se você entender que aquele termo batismo ali, conforme o grego, é imersão, porque ser batizado, conforme o Novo Testamento, é ser imergido. Ser batizado no Espírito Santo é ser introduzido no Espírito, é ser colocado dentro do Espírito Santo, para que haja uma mútua habitação, o Espírito Santo habitando em nós e nós habitando o Espírito. Uma unidade com Deus. Ser batizado nas águas é ser colocado dentro das águas, não é aspersão, é ser colocado dentro, porque batismo é imersão. Ser batizado no fogo é ser colocado dentro do fogo. Quantos aqui desejam ser batizados no fogo? Diga amém. Perguntei para um irmão se ela queria ser batizada no fogo, né, irmã Marcelene?
E ela ficou calada, olhou para mim assim, né, ficou um pouco assim, eu falei, quer ou não quer? Você fala sim ou não? Ela disse, sim. Eu falei, então amém, glória a Deus. Porque o batismo no fogo é você ser colocado em circunstâncias adversas, de provações, de pressões, para que o coração seja quebrantado, para que a nossa alma seja aperfeiçoada, para que o velho eu seja quebrado e para que nós, a cada dia, pareçamos mais com Cristo. Isso é o batismo no fogo. É ser colocado dentro do fogo, imergido no fogo. E batismo de arrependimento é o quê? Ser imergido num espírito de arrependimento, que inunda a nossa alma e que muda os nossos conceitos, as nossas formas e fórmulas de viver, de contatar as pessoas, de estarmos sempre nos relacionando. É necessário e se faz necessário urgente, irmãos, sermos imergidos em um espírito de mudança profunda dentro de nós, para que então as nossas atitudes sejam mudadas também. Quem entendeu, diga amém. Precisamos orar e pedir que o Senhor possa nos introduzir em uma experiência profunda de nos amalgamar ao sentimento e à necessidade de mudanças. Isso é batismo de arrependimento. Aí o versículo continua, para a remissão de pecados. Para a remissão de pecados. Se eu pegar esse texto aqui e distribuir ele para o mundo, para as pessoas da sociedade, para todos os homens, aí eu posso dizer o seguinte para eles, assim, ó: sociedade do mundo, humanidade, todos vocês ouçam o que eu vou dizer neste momento. Vocês precisam se arrepender da forma que vocês estão vivendo, para que vocês alcancem o perdão de Deus, perdão de pecados. Quem entendeu, diga amém. Batismo de arrependimento para a remissão de pecados, cabe aqui uma reflexão, num sentido de condição. Pastor, isso quer dizer que para que a humanidade tenha o perdão de Deus, tenha a salvação de Deus, é necessário que ela se arrependa e dê um testemunho de arrependimento ao próximo? Sim. A salvação, ela só requer um testemunho. Testemunhar Deus, testemunhar o amor, porque Deus é amor. E se eu trouxer isso aqui para os cristãos, como que eu aplico para a igreja? É o mesmo princípio de uma forma um pouquinho diferente, porque nós somos reino dos céus. Quantos aqui são cidadãos do reino? Diga amém. Nós somos reino dos céus, juntamente com Cristo. E os nossos pecados foram perdoados. Os pecados de sempre. Os pecados que nós cometemos há 10 anos atrás foram perdoados. Os pecados que nós cometemos hoje, ontem, também são perdoados. E os que vamos cometer daqui a 50 anos, se for o caso, daqui a 20 anos, daqui a uma semana, também serão perdoados, porque Deus nos deu um perdão eterno. A obra de Cristo é uma eterna redenção. Amém? Amém? No entanto, quando se fala de perdão de pecados para os cristãos, aí entra a lei do reino, porque eu acabei de dizer, nós somos reino dos céus. E a lei do reino diz assim, oração do Pai Nosso, oração do reino, diz assim: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sim ou não? Não foi isso que Jesus ensinou? Pai, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. E lá no final da oração, depois da oração, ele fala assim: por isso eu declaro a vocês, discípulos, Jesus declarando, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também vos perdoará das tuas ofensas. Porém, se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial vos perdoará de suas ofensas. Mas em que sentido? No sentido do reino. Essas pendências, elas serão tratadas, e nós seremos recolhidos a uma disciplina milenar, e não sairemos dali enquanto não pagarmos o último centavo de pendências. E essas pendências, elas não são para com Deus. Nós não devemos nada para Deus, porque Ele nos redimiu de todos os pecados e pagou todas as pendências por Cristo. Amém?
Então eu devo para quem então? Você deve para o teu irmão, você deve para o próximo, você deve para o teu vizinho, você deve para as pessoas no trânsito, você deve para as pessoas do teu trabalho, você deve para todos aqueles que se aproximam de você. E a maior dívida é o amor. Quem entendeu, diga amém. Aqui está a visão sobre os caminhos de Deus, sobre o caminho sobremodo excelente, sobre os caminhos de Deus que são retos, e os justos andarão neles.